Hoje tem mais Copa do Brasil, Vasco e CSA, 8 da noite ao vivo no Sport TV. Primeiro jogo foi 0-0 em Maceió. Quem ganhar hoje passa, se tiver empate. Aí é pênalti de novo. Camila Barbieri tá em São Januário para contar tudo pra gente, o clima, quem é que deve jogar. Tá contigo, Camila. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, todo mundo que acompanha a gente. Pois é, estou aqui já no palco dessa partida de logo mais às 8 horas da noite. Um grande desafio para o Vasco, né? Afinal de contas, são 7 jogos sem vencer. Mas a boa notícia é que toda a torcida vascaína estará presente aqui para apoiar o time. Ingressos esgotados, então nesse sentido vai ter muita motivação, sim, porque a torcida é muito fundamental para esse tipo de jogo, a gente bem sabe, né? E lembrando também, né, o Vasco está num momento delicado, já está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o Fernando Diniz não vai contar com o João Vitor, zagueiro. Ele tem que cumprir suspensão porque foi expulso na primeira partida lá em Maceió, no empate em 0-0. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que vem esse Vasco, que tem o Léo Jardim no gol. Na lateral direita, o Paulo Henrique. Aí a dupla de zaga é Maurício Lemos, Lucas Freitas. O lado esquerdo, Lucas Piton. O meio tem Tietê, Hugo Moura e Coutinho. Lá na frente, Rayan, Nuno Moreira e Verratti completam o time do Vasco. Escobar. Camila Barbieri, a repórter que eu duvido que erre. Um abraço pra você, tudo de bom, Camila. Amanhã, claro que a gente mostra tudo aqui de Vasco e CSA. Lembrando, os confrontos das quartas vão sair num sorteio. Pode acontecer de tudo. Aí é torcer pra pegar um, teoricamente, mais fraquinho. Boa tarde, hein? Até amanhã. Direto de São Januário para trazer tudo sobre o jogo do Vasco de logo mais pela Copa do Brasil. Muito boa tarde, Thiago Carvalho. Boa tarde, meu amor. Cheguei cedo, eu já tô empolgado, já tô na barreira desde cedo. Tô confiante no Vasco, tá bom? Digo que os favoritos aí estão caindo no campeonato. Me falaram aí que tiveram os times eliminados ontem. Dito isso, hoje cai o CSA, tá bom? Falar sobre o Vasco, Fernando Diniz tem problemas para montar a equipe logo mais aqui em São Januário, porque o João Vitor foi expulso no jogo de ida, a gente lembra disso, naquele empate em 0-0. Então, hoje, o Lucas Freitas deve entrar no time titular, ocupando a vaga ali ao lado do Maurício Lemos. Bom, duas notícias boas também para o Fernando Diniz, né? Porque tanto o Léo Jardim quanto o Paulo Henrique, que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro, voltam a ficar à disposição hoje pela Copa do Brasil. Então devem começar nesse time titular do Vasco. O Vasco vem de uma sequência muito ruim, são 56 dias sem vitórias, desde o final ali daquela Copa do Mundo de Clubes, o Campeonato Brasileiro, o calendário brasileiro como um todo foi retomado. O Vasco ainda não venceu, foram 7 jogos, 4 empates, 3 derrotas, então a expectativa é de que hoje isso termine, que o Vasco volte a vencer. O primeiro jogo foi 0-0, então qualquer resultado positivo hoje classifica qualquer uma das equipes. Agora, falando um pouco sobre o CSA. CSA venceu na Série C no final de semana, então está um pouco mais aliviado, voltou ao G8 da competição. E como empatou o primeiro jogo em 0-0 contra o Vasco, tem uma expectativa para logo mais aqui em São Januário, até porque uma vitória simples do CSA também garante a classificação da equipe para as quartas de final da Copa do Brasil, uma premiação aí de mais de 4 milhões e 700 mil reais mais ou menos, então uma bela de uma quantia para qualquer uma das duas equipes. Os ingressos estão esgotados, o Vasco divulgou há pouco, mais de 20 mil bilhetes vendidos aí de forma antecipada, então expectativa de casa cheia e de jogão logo mais aqui em São Januário. Bom, uma outra informação sobre o Vasco. O Vasco acertou a contratação do Andrés Gomes, um atacante colombiano, 22 anos. Ele vem por empréstimo de 1 ano, com opção de compra para o Vasco. Os valores não devem ser baixos, até porque o Rennes da França, que hoje detém dos direitos do Andrés Gomes, pagou 10 milhões de euros no ano passado para contar com um jogador que estava no Salt Lake da MLS, ou seja, 65 milhões de reais na época. Ele, que foi um destaque do Milionários na Colômbia, foi para o Salt Lake na MLS, estava na França e agora chega ao Vasco por empréstimo de uma temporada. O Vasco tem a opção de compra no final desse empréstimo, mas os valores não devem ser nada baixos, hein, GV? O Vasco está pronto para definir a sua vida na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Cruz Maltino terá pela frente o CSA de Alagoas, jogo que acontece no estádio de São Januário. E como o primeiro duelo entre essas duas equipes terminou 0-0, quem vencer avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Do lado vascaíno, o técnico Fernando Diniz tem alguns retornos importantes, se comparado à última rodada do Campeonato Brasileiro no último fim de semana. O goleiro
Léo Jardim, por exemplo, retorna à titularidade, assim como o Paulo Henrique, lateral direito. Os dois cumpriram suspensão, o Léo Jardim havia sido expulso na rodada anterior e o Paulo Henrique estava fora por conta do terceiro cartão amarelo. A grande notícia em relação ao time vascaíno é em torno do Felipe Coutinho. Ele que, desde que voltou de lesão, vem tendo minutagem e a expectativa é que ele comece o jogo desta quinta-feira contra a equipe alagoana. Vamos lá, Vascão da Gama joga hoje, não é isso, Breno Monsef? Vamos lá, uma semana de pressão, a gente está falando sobre isso, mesmo que publicamente o presidente Pedrinho já tenha falado do apoio ao Fernando Diniz, elenco e treinador que tem sofrido sim pressão interna, cobranças, né? Que acaba sendo normal também nesse momento do Vasco, já que o time foi eliminado da Sul-Americana, da forma que foi, tomando goleada, está dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro e hoje tem a obrigação de vitória. Empate contra o CSA logo mais leva o jogo para os pênaltis e derrota significa eliminação, sem qualquer contestação, na Copa do Brasil. Sobre o time, falei ontem aqui na programação da Transamérica, a zaga é a única posição, o único setor de campo onde a gente deve ter alguma mudança. Isso porque o João Vitor, a gente vai ter, né? Mas eu digo assim, a projeção que a gente faz, obviamente, porque o João Vitor está suspenso, foi expulso no jogo da semana passada, na ida lá contra o CSA no Rei Pelé, e aí hoje a zaga então deve ter Maurício Lemos e Lucas Freitas. De resto, o time tende a ser o mesmo, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Maurício Lemos e Lucas Freitas, e na esquerda o Lucas Piton. Aí no meio, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, na frente Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o provável Vasco. É bom lembrar de novo o retrospecto recente. O Vasco não venceu ainda pós-mundial. São 3 derrotas e 4 empates. O Vasco está dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro e caiu na Sula. Hoje decide a vida na Copa do Brasil contra o CSA. Como na ida foi 0-0, se empatar hoje, a definição vai para os pênaltis. Mais uma vez, o Vasco disputaria uma vaga na Copa do Brasil nos pênaltis, jogando em casa, né? Vencendo, passa, sem problema nenhum. Se perder, tá fora da Copa do Brasil no jogo de logo mais, 8 horas da noite. E é claro que a galera acompanha aqui na Transamérica. Zé V. Pois é, né? Acompanhando, lembrando, né, que a Transamérica, a partir do Papo 2, começa às 5 da tarde, vai direto. Tá? O jogo é às 8 da noite. Vitor Costa, Gabriel Farias e Rodrigo Brandão em São Januário. Que jogo tenso, hein, Gabriel? É um jogo que não deveria, mas é um jogo complicado, né? A gente viu pelo jogo da ida que o CSA tem um nível de qualidade bem baixo, dentro daquilo que a gente espera de uma equipe que está na Série C ali, lutando por classificação. Imagino que o Vasco tenha a condição de se classificar pelo histórico que a gente observa da equipe em São Januário, onde acaba sendo um time muito mais forte, mas o momento pós-Copa do Mundo de Clubes também joga essa confiança quase que lá embaixo. O Vasco ainda não conseguiu uma vitória sequer, a pressão tá lá no alto, mas é aquilo, Azevedo, mais uma vez, eu acho que vai ser um ambiente inicialmente de muito apoio, né? A galera vai lotar o estádio e tem que ser. É assim que tem que ser. Mas é aquilo que a gente já debateu também, né? O tempo passa, será? O gol não sai, a atuação vai ser boa, não vai ser? O CSA vai incomodar, não vai? Deveríamos estar aqui tratando esse jogo como uma classificação extremamente provável do Vasco. Uma classificação até tranquila, mas nada nos permite olhar por esse prisma, nada nos permite ter esse olhar um pouco mais tranquilo, porque o Vasco, de fato, pós-Copa do Mundo de Clubes, tem a confiança em baixa, um time que não vem aproveitando também as oportunidades. Semana passada parecia que conseguiria uma vitória em Maceió, de repente terminou o jogo sofrendo para não perder para a equipe do CSA. Espero que seja uma noite tranquila e tenhamos um Vasco voltando a vencer. Se é Vasco